Pare de remendar as coisas. Comece a fazer bem feito. Faça algo novo. Afinal de contas, você quer ficar conhecido ou conhecida como a pessoa que dá o jeitinho ou a pessoa que traz a solução nova? Ou a pessoa que cria, que faz o novo, que faz algo que surpreenda as pessoas? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E hoje eu estou trazendo para você mais um episódio da série sobre as parábolas de Jesus. Se você está acompanhando até aqui e está gostando, deixa um comentário que eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você me sugira também qual é a próxima parábola que eu tenho que trazer aqui para o Pode Comunicar. A sua opinião é muito importante para mim, tá? Então, escreve um comentário no YouTube que eu vou conseguir ver, e no Deezer e no Spotify, deixa a sua curtida, compartilha o link, porque é muito importante. Hoje eu vou falar sobre uma parábola muito especial, a parábola do vinho novo. Ela toca num ponto que até hoje gera discussões, gera debates. Mas eu quero trazer para você tanto o que Jesus quis dizer, como uma releitura para você adaptar a ideia da parábola para os dias de hoje. Eu quero te lembrar mais uma vez que o que Jesus está fazendo aqui é o que hoje as pessoas chamam de storytelling, que é narrar histórias, que é contar uma história para que a atenção das pessoas fique ali e ele possa passar uma lição. Você vê, hoje nós assistimos séries, novelas, filmes. Quando tem uma continuação de um filme, todo mundo que gostou do primeiro quer ver o segundo. Nós gostamos de histórias, nós seres humanos aprendemos por meio de histórias. E essa foi uma das estratégias que Jesus usou 2000 anos atrás para se apresentar como o caminho, a verdade e a vida. Foi essa estratégia de comunicação, por meio de parábolas, por meio do storytelling, que Jesus usou para pregar o reino de Deus às pessoas, para falar de assuntos que naquela época eles não tinham noção. Entenda uma coisa que hoje é muito simples para a gente. Nós estamos aí há 2000 anos ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de o Filho do Homem, do Filho de Deus, que abriu um acesso entre o homem e Deus. Naquela época isso não existia. Naquela época, naquela sociedade, as pessoas louvavam, adoravam Yahvé. Elas esperavam por um Messias, mas muitos não acreditaram que era Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o filho de José e Maria. Então, quando Jesus fala do reino dos céus, ele está falando de algo novo, algo que as pessoas até então nunca tinham ouvido e nem imaginavam. Como era algo difícil de entender, como era algo muito novo, muito inédito, ele usou histórias. E essas histórias usam metáforas, que é comparar objetos, coisas, com o sentido de outras, para facilitar a compreensão. Eu vou ler para vocês a parábola do vinho novo, que está em Lucas 6, do versículo 36 ao 38, e eu tenho duas versões, tá? Duas traduções da Bíblia em português, que é a King James e a Nova Versão Transformadora. Eu vou ler primeiro a versão da King James e depois eu leio inteira a versão da NVT, tá bom? E ele também citou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Versículo 38. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. Agora eu vou ler na versão NVT, do 36 ao 38. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha.
Se eu fizesse, estragaria a roupa nova. E o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Gente, aqui eu preciso contextualizar. Jesus usava metáforas, usava ilustrações, usava exemplos do dia a dia daquelas pessoas. Quando você for contar a sua história, você tem que analisar quem é o seu público e contar de um jeito que eles vão entender. Use exemplos com os quais o seu público está acostumado. Foi o que Jesus fez aqui. Olha só, naquela época não existia loja de roupa como tem hoje. Não era fácil você ter uma roupa nova. As pessoas usavam a mesma roupa por anos e anos. E era muito comum, quando rasgava, a pessoa remendar a roupa. O que Jesus está falando aqui é que se você pegar um remendo velho, um tecido velho e costurar, remendar num tecido novo, por um tempo ele vai até ficar, mas vai acabar desgastando e vai soltar, não vai adiantar. Então olha o que Jesus está falando aqui. Pensa se você tem uma roupa velha e você tem uma roupa nova. E essa roupa velha rasgou. Aquela sua calça que você tem há 20 anos, você usa desde que você é adolescente, ela rasgou. Você vai na roupa nova, que você nunca usou, tirar um pedaço dela para remendar a velha? Não vai. Não vai. Porque a roupa velha está rasgada. É mais fácil você deixá-la para lá e usar o novo, usar a nova. Não faz sentido você querer pegar algo novo para remendar uma roupa velha. Se você tentar fazer isso, você vai ver que o que é velho, ele vai acabar cedendo. Já está desgastado pelo tempo, de tanto lavar, de tanto você usar. E aí você vai ter estragado o novo e não vai ter corrigido ou consertado por completo a roupa velha. Não faz sentido. É isso que Jesus está falando aqui. E eu vou te explicar por que ele está fazendo essa comparação entre o novo e o velho. A outra metáfora que ele usa é sobre vinho novo e odre velho. Na NVT fica muito claro que odre, a NVT não usa a palavra odre, a NVT usa recipiente de couro. Naquela época, os odres eram populares. Hoje nós temos garrafa de plástico, garrafa de vidro. Naquela época não existia. As pessoas usavam odres, que é como se fosse uma garrafa de couro. É uma garrafa de couro. E o que é interessante aqui, que como nós, por exemplo, eu não sou produtor de uva, de vinho, né? Então eu tive que estudar para entender por que se você botar vinho novo no odre velho, ele vai romper. Por quê? Não sei. Eu não sabia. Eu tive que estudar. Mas aquela sociedade, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus contar essa história, elas sabiam exatamente por quê. Porque era uma sociedade que produzia vinho. Era uma sociedade de agricultores, as pessoas estavam acostumadas a plantar uva e ver a produção do vinho. Então, para aquele público, para aquelas pessoas, essa metáfora é completamente compreensível. E eu vou te explicar. Quando você coloca, imagina, naquela época você tinha um odre, um recipiente de couro de animal. E aí você coloca vinho novo. O vinho é uma bebida viva. Enquanto ela está ali, ela está fermentando. E ela vai produzir gás. E isso faz o quê? Se expandir o odre. Então o vinho novo ele continua ali, ó. Aí o recipiente de couro ele vai se expandir, ele vai aumentar de tamanho. Ele vai aguentar. Ele é novo, ele vai aguentar o vinho novo. Aí beleza, usou, reusou, passou o tempo, ele já está esticado pelo vinho que foi colocado e fermentou ali dentro. Se você colocar um vinho novo no odre velho, ele vai ser obrigado a expandir mais. Só que ele não aguenta. Ele não tem tanta resistência. Ele conseguiu resistir à primeira leva de vinho novo. Aí ele ficou velho.
Se colocar um vinho novo de novo, vai fermentar, ele vai expandir e vai romper. As pessoas que estavam ouvindo Jesus contar essa história, elas sabiam isso perfeitamente. Então fez muito sentido o que Jesus estava falando. Caramba, realmente, algo novo não dá para misturar com velho. Eu não vou tirar um pedacinho de uma roupa nova, de um tecido novo, para remendar uma roupa velha. Eu vou deixar a roupa velha para lá e vou ficar com o novo. Eu não vou pegar um vinho novo e colocar num recipiente de couro velho, porque ele vai romper. Eu vou acabar perdendo tanto o recipiente quanto o vinho novo. Eu vou botar o vinho novo num recipiente novo, num odre novo. Essa é a explicação, é o contexto dessa parábola de Jesus, né? E Jesus começa a contar essa história. Por que ele contou essa história? Porque os discípulos de João Batista, que era primo de Jesus, que veio na frente dele para anunciar que ele era o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, os discípulos de João Batista, eles questionaram Jesus sobre o jejum e a oração frequente, a oração constante. Ele falou, olha, nós, discípulos de João Batista, e os judeus, e os fariseus, fazemos jejum e oramos com frequência. Por que os seus discípulos não fazem? Eles consideravam, né? Em questão da oração constante, a gente pode até questionar, porque Jesus estava sempre orando, ensinando os seus discípulos a orarem. Mas sobre jejum, Jesus dá uma explicação que é muito interessante, né? Ele está falando sobre a velha aliança e a nova aliança. E aqui tem um ponto que deixa muita gente até hoje sem saber o que decidir, qual é o certo e errado. Os judeus, eles viviam sobre a lei mosaica, que eu chamo, muitas pessoas chamam, os teólogos chamam de velha aliança. A lei mosaica tem 613 mandamentos, ordenanças. Além dos 10 mandamentos, tem mandamentos sobre rituais, sobre postura, sobre um monte de coisa. Então essa é a lei de Moisés, a lei mosaica. E os discípulos de João Batista estavam questionando os de Jesus. Por que a gente faz desse jeito e vocês fazem de outro? Tem um confronto ali entre o velho e o novo. Daí Jesus usa essa parábola que tem as duas metáforas, a da roupa velha, do tecido velho, o tecido novo, e o odre velho com o vinho novo. Ele está falando sobre a mistura. Não dá para misturar a velha aliança com a nova aliança. A nova aliança é o que Jesus está trazendo. Até Jesus existia um jeito de cumprir as ordenanças, os mandamentos, rituais. Jesus, quando vem, ele vem para criar uma nova aliança, uma nova forma do homem se relacionar com Deus. Quando ele morre na cruz e ressuscita, ele finaliza a nova aliança e ela começa a valer. A nova aliança começa a valer a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então, se naquela época, para ser perdoado dos pecados, as pessoas tinham que levar um animal no templo para ser sacrificado, uma vez por ano eles faziam isso. Na nova aliança, você precisa só se arrepender e acreditar e ter fé que Jesus perdoa os seus pecados. Entende? O velho e o novo. Na velha aliança, alguns líderes religiosos não podiam tocar em sangue, não podiam tocar em pessoas mortas, entrar em cemitério. Se fizessem isso, precisavam ser purificados. Jesus vem trazer uma nova ordem, um novo costume, um novo jeito de se relacionar com Deus e com a fé. Entende a diferença da velha e da nova aliança? Foi isso que Jesus fez na cruz, além de ter criado um acesso direto entre o homem e Deus. Naquela época, na velha aliança, existia uma autoridade religiosa que era o homem, o sacerdote, o homem que ligava os homens, né, a Deus. Você vê que se você pegar nas histórias antigas do Velho Testamento, sempre tem um profeta que ouve o que Deus manda e fala para o povo. Davi, quando precisou ser corrigido, não foi Deus que apareceu para Davi.
Deus falou com o profeta Natã foi até Davi. Quando Davi foi ser ungido e escolhido rei, Deus não apareceu para Davi. Deus falou com Samuel. Samuel foi até Davi e o ungiu. Então existia ali um representante, um elo, um intermediário entre os homens e Deus. Na nova aliança, Jesus, ele cria um acesso direto. Agora, eu e você não precisamos de alguém para falar com Deus e nos contar. Agora, eu e você podemos falar diretamente com Deus. Porque Jesus abriu o caminho. Porque ele abriu a nova aliança. Então vamos lá. Vamos para mais uma parte. O interessante é que a pergunta também dos discípulos de João Batista é sobre o jejum. E Jesus usa uma metáfora para falar que você não precisa mais misturar os conceitos velhos com os conceitos novos. Olha, tem coisas que se faz na velha aliança que você não precisa fazer na nova aliança. Mas ele não está falando contra o jejum. Definitivamente, ele não está falando contra o jejum. E por que ele não está falando? A resposta está no trecho anterior, que é Lucas 5. Eu vou ler do 33 ao 35. Primeiro eu vou ler na versão King James. 33. Eles disseram, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu, podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Isso é Jesus perguntando. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então naqueles dias eles jejuarão. Tá vendo? Jesus está falando aqui, na versão da King James, eles jejuarão, os discípulos de Jesus, que sou eu, você, Wesley, o Teixeirinha, todo mundo. Na versão NVT, que é a nova versão transformadora, algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? E Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Isso aqui, para mim, é demais. Tem muitas pessoas que falam, não precisa fazer jejum não, porque a gente vive na nova aliança. Mas Jesus está falando que um dia, quando o noivo for tirado, os seus discípulos vão jejuar. Isso aqui é muito lindo porque a gente sabe que a igreja é chamada de a noiva de Cristo. Então, quando ele está usando noivo aqui nessa passagem, nessa parábola, ele está falando dele. Ele sabia que um dia ele não estaria mais com os seus discípulos em carne e osso nessa terra. E, como a gente conhece a história da Bíblia, dos evangelhos, a gente entende que Jesus está falando do momento em que ele voltaria para os céus, depois de morrer e ressuscitar. Então, olha o que Jesus está falando, olha só. Enquanto eu estou aqui, não precisa jejuar. Mas quando eu sair daqui, vocês vão ter que jejuar. Esse é o entendimento que eu tenho sobre jejum e eu posso te dizer que funciona. Porque tem muita gente que entende errado o jejum. Aliás, se você tiver alguma dúvida, o meu irmão Thiago Brunet, ele fez uma série sobre jejum, está no canal dele, eu te recomendo acompanhar uma série que ele fez no Café com Destino, tá bom? Sobre jejum. Mas eu te falo o entendimento que eu tenho em cima dessa palavra aqui, né? Se o noivo está perto e você não precisa jejuar, Jesus está falando isso, por que tem que jejuar depois que o noivo for tirado? Para você se aproximar de Jesus. O jejum, ele é quando você tira algo que você vai comer, algo que você vai beber. Daniel fez um jejum em que ele deixou de comer as iguarias do rei, ele estava num palácio, ele podia comer do banquete do rei, ou seja, o que tinha de melhor na terra naquela época, e ele preferiu comer coisas que não lhe agradavam aos olhos. Então, Daniel não fez um jejum de ficar sem comer, ele só não comeu o que lhe agradava aos olhos. E qual é a grande sacada aqui? Porque quando você deixa de fazer algo que você quer muito,
Na verdade, esse você quer é a sua carne. Aqui. É o seu desejo. Quando a gente fala de desejo carnal, as pessoas já pensam naquele pecado horroroso. Não! Quando você enfrenta a sua vontade, eu gosto de beber refrigerante todo dia. Aí você fala, eu vou ficar uma semana sem tomar refrigerante. Seu corpo está pedindo refrigerante, mas você não bebe. Você está enfraquecendo a sua vontade, enfraquecendo a sua carne. E quando você faz isso, você está dando espaço para o seu espírito, que é o que te conecta a Deus, crescer. Paulo diz, o espírito milita contra a carne. Ou seja, é como se fosse uma vontade, eu quero fazer, e o espírito eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer, mas eu quero fazer a vontade de Deus. No jejum, você está enfraquecendo a carne, deixando o espírito crescer. E quando você faz isso, você se aproxima do noivo. Por isso que Jesus disse que, olha, eu estou aqui, não precisa jejuar. Mas quando eu não tiver, vocês vão ter que jejuar. E quando a gente faz jejum, a gente fica mais sensível à voz de Deus. Esse é o ponto. É isso que Jesus estava ensinando para as pessoas daquela época. É isso que ele quer dizer sobre o jejum. Porque ele é o noivo. Ele ia sair de perto. E quando isso acontecesse, as pessoas precisariam jejuar, tá bom? Então Jesus não está sendo contra o jejum. Ele está dando uma explicação sobre, olha, as cerimônias do que era velho não se encaixam no que é novo. Você não vai pegar uma coisinha do novo para mexer no velho, nem uma coisinha do velho para mexer no novo. O novo é o novo. Viva o novo. Viva o novo. E agora eu quero adaptar, eu quero fazer uma releitura dessa história, eu quero pegar a ideia sobre o velho e novo para trazer para os nossos dias. Para você poder aplicar no seu dia a dia. Para você poder aplicar na sua vida. Né? Eu acabei de explicar o sentido da parábola como Jesus ensinou. E agora eu quero adaptar para os dias de hoje, tá bom? Eu entendo que a gente pode reler essa história, esse conceito, trazer para o nosso dia a dia sobre o aspecto do jeitinho. Conhece aquela pessoa que está sempre querendo dar um jeitinho? O troço está quebrado, ela vai lá e remenda, para usar um trecho que está na parábola. Em vez de ter um novo, em vez de fazer de novo, a pessoa está dando um jeitinho. Isso serve não só para a roupa, né, o blazer, a calça, mas situações do dia a dia. Situações no seu trabalho. Algo está dando errado. Em vez de você encerrar e fazer de novo e fazer bem feito, você vai lá e dá um jeitinho para continuar. Mas está quase quebrando, mas vou continuar essa situação desse jeito. O que eu quero chamar a atenção para vocês é, pare de dar jeitinho. Pare de remendar as coisas. Comece a fazer bem feito. Faça algo novo. Afinal de contas, você quer ficar conhecido ou conhecida como a pessoa que dá o jeitinho ou a pessoa que traz a solução nova? Ou a pessoa que cria, que faz o novo, que faz algo que surpreenda as pessoas? Ou você prefere ser, vai lá no quebra-galho, aquele ali vai resolver a situação. Só que esses remendos, eles nunca são soluções definitivas. Eles só postergam, eles só deixam o problema por mais tempo ali. Antes de dar o problema total, você vai só empurrando com a barriga. Então, a minha sugestão é, faça algo novo, capriche no seu dia a dia. Eu quero que você pense no seu trabalho, na sua atividade, no seu dia a dia. Você faz coisas novas que surpreendam as pessoas? Você pode até me dizer assim, Daniel, mas eu não sou pago para isso. Mas me pagam muito mal. Entenda o seguinte, não é sobre o que fazem por você ou para você. É sobre o que você faz para surpreender, para se destacar, para você aparecer. Quem está sempre remendando e dando jeitinho, só faz o mais do mesmo que esse mundo faz. Agora, quem traz o novo, surpreende, ganha destaque e merece um lugar melhor.
Você nunca vai sair de onde você está se você continuar só dando jeitinho. Mas quando você começar a fazer algo novo e se destacar, pode ser que o lugar onde você esteja hoje fique pequeno para você. Mas você só vai chegar nesse ponto se você deixar o velho e abrir as portas para o novo. Quero te agradecer pela audiência, pelo carinho, por você ter ficado até aqui e te pedir para compartilhar o link do Pode Comunicar de hoje, mais um episódio sobre as parábolas de Jesus. Se você puder, faça um print da tela. Você está ouvindo no Spotify? Você está ouvindo no Deezer? Você está assistindo no YouTube? Faça um print, coloque nos seus stories e me marque. Me diz lá qual é a próxima parábola que você quer ouvir aqui. E se você está gostando da série, se você gostou de ouvir, se você aprendeu algo novo, deixa o seu comentário. Vai ser muito importante para mim ouvir e ler a sua opinião, tá bom? A gente se vê no próximo Pode Comunicar. Eu desejo para você saúde e paz.